Oi, gente, que dia é hoje? Todo mundo sabe, né? 7 de setembro, o maior feriado que tem no Brasil. Que bom ter sua companhia de manhã bem cedinho, você que acordou cedo para ficar aqui com a gente. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Polícia identifica motorista responsável por morte de engenheiro no viaduto. O jovem de 23 anos estava com a carteira de habilitação vencida e documento do carro irregular. A Arquidiocese de Manaus realiza hoje o movimento Grito dos Excluídos. A ação faz um alerta para a realidade de pessoas esquecidas pela sociedade. Na série Manaus do Alto, o candidato Serafim Correia, do PSB, fala sobre os problemas de saneamento básico em Manaus. Direto lá de cima do RC-COP, o helicóptero da Rede Calderaro de Comunicação. No Sambódromo, o desfile militar encerra as comemorações da Semana da Pátria. O evento começa daqui a pouco. E no esporte tem a vitória da seleção brasileira contra a Colômbia ontem na Arena da Amazônia. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. A gente começa o programa de hoje falando sobre trânsito. A faixa azul ainda causa muitas dúvidas aos motoristas aqui da capital. Em alguns trechos, ainda não está claro se o espaço demarcado já está funcionando exclusivamente para o transporte coletivo ou não, né? A Tamires Clé foi às ruas, procurou a SMTU para esclarecer essas questões e mostra agora pra gente. A faixa azul ainda é um assunto que divide opiniões. De um lado, os motoristas. Concordo com a faixa azul porque ela está prejudicando muito o trânsito na Constantino Nery, porque fica ônibus de um lado, do outro e ônibus no meio. Para quem tem veículo, fica só nas duas faixas. Então, isso aí faz a gente perder muito tempo, né? De outro, os usuários do transporte coletivo. Na Tor 4 muitas vezes ajuda, né? Por quê? Porque muitas vezes os ônibus que vinham para cá, queriam passar, porque como ele é grande, né? Aí então melhora para eles lá, né? Implantado em Manaus em 2014, o PRS, sigla em inglês para o Sistema de Ônibus Rápido, tem como objetivo diminuir o tempo de espera dos passageiros pelos coletivos. Veículos comuns não podem circular na área delimitada e a multa para quem desrespeita a regra é de quase R$ 130. O PRS foi instalado em 5 avenidas aqui na capital. O último trecho a receber a faixa azul foi aqui, na Tor 4 Tapajós, em maio. E é aqui onde os motoristas têm a maior dúvida, se a multa é aplicada ou não. Acho que está multando. Eu não ando na faixa azul, porque eu vou pegar multa, né? Ele está errado. O trecho da faixa que inicia na Tor 4 Tapajós e segue também pela Max Teixeira é o único onde ainda não há fiscalização. A fiscalização já ocorre naqueles trechos antigos da Constantino Nery, da Avenida Paraíba. E a gente implementou agora a faixa azul na Tor 4 Tapajós, seguindo também pela Max Teixeira até o T3. Após a campanha de publicidade, de informação, né, à população, é dado um prazo e a partir daí os veículos que forem transitar na faixa azul serão multados. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, ainda não há uma data definida para que as multas comecem a ser aplicadas. Já é bom já ir se preparando, né? Não usando ali, porque vai ter multa em algum momento. E uma carreta tombou ontem em cima de um micro-ônibus no Distrito Industrial. A gente tem algumas imagens para você. O acidente aconteceu por volta de 11h30 da manhã de ontem, na Avenida Solimões, mas, graças a Deus, não houve vítimas. De acordo com as informações do Manaus Trans, o tombamento também causou aí a queda de um poste de iluminação nessa área. O transtorno foi bastante grande por lá. Primeiro, as redes sociais começaram aí a mostrar fotos. Todo mundo ficou bem preocupado, né? Porque as imagens realmente deixam todo mundo bem preocupado, mas não tinha ninguém passando pelo local, como eu já falei, e não houve nenhuma vítima, ainda bem. E olha só esse absurdo que aconteceu lá no município de Maués. Um cadeirante entrou no hospital armado para tentar matar um paciente dentro do hospital.
Absurdo, gente. Olha, segundo informações da polícia, Wilson Paiva de Matos, de 38 anos, fingiu que precisava de atendimento médico e tentou vingar a morte de um amigo. Ele efetuou aí 2 tiros contra Alex Pereira de Lima, de 27, na madrugada de ontem, durante o festival de verão que acontece nesse momento lá em Maués. O cadeirante foi preso, claro, em flagrante, será autuado por tentativa de homicídio. E a polícia identificou o motorista responsável pela morte do engenheiro Heitor Aparecido, de 56 anos. A vítima morreu na última segunda-feira, depois de não resistir aos ferimentos ocasionados durante a queda do viaduto Gilberto Mestrinho no domingo, um dia antes. Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que tem mais informações para a gente sobre esse caso. Márcio, bom dia. Quais são as informações que a polícia já tem sobre esse rapaz? Esse caso é terrível, né? Houve esse acidente e o engenheiro acabou sendo arremessado de cima do viaduto e morreu em decorrência das consequências da queda. Não é isso, Márcio? Bom dia. Oi, Dani, bom dia. Olha, a polícia divulgou ontem oficialmente o nome do motorista. Na verdade, eles já sabiam desde o dia do acidente quem era o condutor do veículo, mas só não haviam divulgado, né? Mas a família começou a divulgar esse nome e aí o delegado que ainda está responsável pelo caso, o titular do 9º Distrito Integrado de Polícia, o Dr. Jeff, resolveu ontem falar com a imprensa e divulgar o nome do Thiago Dinelli Lima, de 23 anos. Esse estudante universitário, pelo que a gente soube, essa seria a profissão dele, está com a carteira de habilitação nacional vencida, né? Ele não poderia estar dirigindo, porém, a gente sabe que pela falta de fiscalização, as pessoas continuam nas ruas mesmo não podendo fazê-lo. E foi o que aconteceu. O Thiago conduzia aquele veículo modelo Honda Fit no domingo, e subiu ali o elevado do viaduto Miguel Arraes, no sentido Coroado, em alta velocidade e acabou colidindo contra o carro que estava parado lá, que, segundo informações, era o carro do engenheiro do seu Heitor Aparecido, que tinha parado para dar apoio a uma família que estava em um Ford Ka em pane mecânica em cima do viaduto. E aí, em decorrência dessa colisão do carro do Thiago Dinelli, conduzido pelo Thiago Dinelli, o seu Heitor foi arremessado de cima do viaduto e caiu mais de 5 metros de altura. Bom, ele continua foragido, a polícia continua tentando localizá-lo. Ontem o delegado não informou se vai pedir a prisão preventiva dele ou não. O que ele disse é que assim que o feriado passar, vai encaminhar o caso ao 11º Distrito Integrado de Polícia, que é a delegacia da área ali do Coroado, e provavelmente esse caso deve vir aqui para a Delegacia Geral, onde fica a sede da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito, a DEAT, porque agora a gente tem um acidente com vítima fatal. E aí eles vão tentar localizar. Ontem nós ouvimos parentes do seu Heitor durante o velório. Eu não sei se acha que a gente tem essa parte dessa entrevista aí para a gente ouvir, que eles falam sobre o rapaz. A informação que a gente tem é que ele está escondido no interior, em Maués, que a família dele é de lá. O que a gente sabe também é que ele já responde a outros processos, que a polícia encontrou dentro do interior do veículo dele, boletim de ocorrência, e que ele, uma vez ao mês, ele vai até a justiça para prestar algum tipo de esclarecimento. E a última vez que ele foi agora, dia 23 de agosto. Olha, a gente não conseguiu confirmar, pelo site do Tribunal de Justiça, qual outro crime que o Thiago Dinelli Lima respondia, né? Essa informação a família disse ter conseguido com a polícia, porém nós não confirmamos. O que a gente sabe mesmo, Dani, é que ele não era habilitado para dirigir, ele tinha a carteira dele de habilitação suspensa e a gente não sabe se em decorrência de outro acidente de trânsito que ele se envolveu. A família nos falou que seria por conta de um outro acidente, a família da vítima, do seu Heitor, falou que seria por conta de outro acidente, mas a gente não conseguiu essa informação. Talvez agora, quando acabe o feriado, né, a gente consiga entrar em contato com o Detran para obter mais detalhes a respeito desse condutor. E aí, não seria, né, Dani, a primeira vez que a gente vê motorista com carteira cassada nas ruas e cometendo crimes de trânsito. A gente não sabe até quando isso vai acontecer. Ontem a família enterrou o engenheiro
ficou muito pesado lá no cemitério Tarumã até tarde, e infelizmente é mais uma pessoa que parou para fazer o bem a uma família que se foi. Agora se fala o seguinte também, caso o seu Heitor não estivesse com o carro parado ali, provavelmente essa colisão teria sido na traseira do Ford Ka, onde dentro estavam as duas filhas do casal que estava com o veículo em pane mecânica. Então, infelizmente, aí provavelmente teria uma tragédia maior. Mas o fato é que a gente tem uma pessoa morta, o condutor do veículo que causou esse acidente fugiu e a polícia agora precisa localizá-lo para que, como a família mesmo pede, justiça seja feita. Eu volto com você. Obrigada, Márcia Azevedo, pelas informações. A gente continua acompanhando esse caso. Claro, causou muita repercussão, muita comoção, né? Um senhor aí que estava ajudando famílias, como o Márcio acabou de falar, ajudando uma família e acabou vítima de uma tragédia causada por uma pessoa que já tem aí um histórico complicado nesse sentido, que a polícia está investigando, mas tinha a carteira suspensa, não poderia estar dirigindo. A polícia conseguiu prender o terceiro acusado de ter matado o advogado Gilson Guimarães Lage, de 87 anos. O crime aconteceu na casa da vítima em julho desse ano, ali no bairro Presidente Vargas. Os suspeitos vão responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Vamos ver. O último foragido suspeito do latrocínio contra o advogado Gilson Guimarães Lage é o Carlos Alberto Ferreira da Silva. Ele tem apenas 30 anos e foi encontrado pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Delegado, faltava apenas esse terceiro suspeito, né, em relação à morte do advogado. Perfeitamente. Desde o dia 8 de julho nós estamos no encalço desses 3 indivíduos, né? Logo após as filmagens, nós conseguimos identificar primeiramente o Jonatas, depois conseguimos chegar no Rafael. E na sexta-feira, por volta de 6 horas da manhã, conseguimos prender o terceiro indivíduo e poder esclarecer realmente como é que se deram toda a trama, quem foi o arquitetor e que planejou esse latrocínio, né? Covardemente matou uma vítima de 87 anos. A Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações conseguiu também esclarecer como é que o grupo de 3 homens entrou na casa do advogado. O advogado conhecia um deles e existia até a suspeita de participação de uma mulher que trabalha na casa de Gilson Guimarães Lage. Mas, por enquanto, essa suspeita foi descartada porque os rapazes que foram presos dizem que ela não teve participação no crime. Agora eu posso considerar o caso por encerrado. Os 3 responderão por latrocínio e serão encaminhados à cadeia pública. É mais um crime bárbaro aí de Manaus, um senhor de mais de 80 anos, um absurdo. A polícia apresentou 4 homens envolvidos no tiroteio que resultou na morte da adolescente Yasmin Santos da Silva, de 14 anos, também em junho desse ano. De acordo com as investigações, a disputa entre grupos rivais por causa do tráfico de drogas lá na Bola do Produtor teria sido motivo da troca de tiros. Um dos acusados continua foragido. A Bola do Produtor foi o cenário da disputa entre 2 traficantes em junho deste ano. Elbert Passos de Freitas, de 24 anos, chefe de um grupo criminoso, enviou 2 comparsas para acabar com traficantes rivais, comandados por Nilson Picanso. Nilson foi preso pela polícia logo depois do tiroteio, mas Elbert está foragido e teve a foto divulgada nesta terça-feira pela equipe da Delegacia de Homicídios. De acordo com a polícia, o grupo de um dos traficantes dizia que era dono do ponto de vendas de drogas aqui na Bola do Produtor. O outro afirmava que essa é uma zona neutra, porque fica justamente na divisão de 4 bairros diferentes na Zona Leste. Essa disputa acabou provocando um tiroteio no dia 30 de junho. Uma adolescente de 14 anos, Yasmin Santos, estava passando para a inauguração do Shopping Popular quando foi baleada e morreu. A gente está agora precisando efetivamente individualizar a conduta de cada um, atribuir as respectivas responsabilidades para que eles possam ficar presos bastante tempo e possam dar um pouco de sossego para a sociedade amazonense e para o pessoal aqui da Bola do Produtor. O responsável pelos primeiros tiros, a mando do traficante foragido, foi Matheus Souza da Silva. Ele estava com Leonardo Valente de Freitas. No tiroteio, eles acertaram, além da adolescente que morreu, Misael Christian de Oliveira e Daniel Félix Bezerra. Os 2 foram levados ao hospital como vítimas, mas a polícia descobriu, durante as investigações, que eles eram os alvos por trabalharem com Nilson Picanso. Os 4 rivais foram presos e agora a polícia acredita que acabou com o tráfico na Bola do Produtor. Situações pontuais, né, que não acontecem mais justamente pelo fato desses traficantes terem saído de circulação, o Boca preso e o Vadão foragido. Então a gente não tem mais essas notícias de tráfico na localidade e espero que assim permaneça.
Quem já teve que ficar um dia sequer sem fornecimento de água em casa sabe bem os transtornos que precisa enfrentar, né? Afinal, a gente precisa de água para cozinhar, lavar roupa, manter nossa higiene. Mas existem bairros aqui na nossa cidade onde a falta de água é um problema de muitos anos, muito frequente. Poderia até dizer que diário, né? O candidato Henrique Oliveira, do Partido Solidariedade, foi convidado por nossa equipe de reportagem para sentir na pele essa dificuldade. A escolha do tema abordado com os prefeituráveis e a sequência, além do tempo de exibição dessas reportagens, foram todos definidos através de sorteio, com a presença de representantes de todas as coligações. Henrique Oliveira está de frente com a realidade. Estamos em pleno verão amazônico e o calor chega a ser às vezes insuportável. É um momento que as pessoas precisam de água na torneira. Mesmo assim, Manaus ainda sofre com um desabastecimento em alguns bairros. Aqui na capital criaram o Proama, que inicialmente iria abastecer as zonas norte e leste. Mas, por exemplo, hoje, aqui na Rua Q, no bairro Armando Mendes, não tem água. E essa é a ideia do De Frente com a Realidade de hoje. Nós vamos levar o candidato Henrique Oliveira para vivenciar um pouco dessa dificuldade desses moradores. Aqui conhecemos Dona Raimunda Rodrigues, de 70 anos. Ela carrega nas mãos várias contas com valores acima dos R$300. Um absurdo, segundo ela, que fica praticamente o mês todo sem água nas torneiras. Dona Raimunda, como é que a senhora consegue consumir tanta água assim? Pois é. Não tem? Tem não, mostra pra gente. Olha aqui, torneira tá aí, quase uma semana sem água. E como é que a senhora lava isso aí? Como faz? Bom, anteontem eu paguei para os meninos carregar um bocado de garrafinha para mim. Aí a hora que vai comer, vai lavando. Se a senhora tivesse a possibilidade de ficar frente a frente com um dos candidatos, a senhora iria reclamar desse problema de falta d'água? Eu ia. A senhora ia botar ele para lavar a louça com a senhora também? Se ele quisesse. Fomos buscar o candidato para ele conhecer o problema de Dona Raimunda. Mas antes, vamos saber qual a proposta para tentar acabar de vez com a falta d'água em Manaus. Nós vamos pedir e ter uma parceria, acima de tudo, com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. A Manaus Ambiental, ela continua iludindo a população num cabo de guerra com o poder público fingindo que cobra da Manaus Ambiental, a Manaus Ambiental fingindo que atende às reivindicações da prefeitura, e tudo é acertado na calada da noite, com vinho, com festa, e a população que fica sofrendo. Como prefeito, a gente tem a obrigação de encarar isso de frente, através do Poder Judiciário, de observar esses itens e, se for necessário, quebrar esse contrato. Acompanhe a gente aqui, vou lhe apresentar a Dona Raimunda. Dona Raimunda mostra as contas para o candidato, que diz saber o motivo de preços tão altos. Como é o vento que passa pelo hidrômetro, aí vem esses números exorbitantes. Isso há mais de 20 anos que as pessoas denunciam isso. Isso não é a água que está passando pelo relógio, é o vento. E vocês estão pagando pelo vento. A senhora falou que queria fazer uma coisa, botar o candidato para assistir um pouco sua realidade. O que é? Lavar a louça, que é de... Vamos lá, candidato. Vamos lá. Deixa eu lavar. Tá dura. Olha de só. caju, Não, agora deixa eu... de molho. Primeiro é o seguinte, o macete aqui, eu faço lá em casa assim, a gente dá uma batida aqui, ó. Para poder sair o grosso. Depois a gente lava ao contrário a peneira, porque é mais fácil de sair. E o caju é horrível. E o caju tem uma noda, né? Agora aqui, ó. Olha, gente, eu vou estar doutor para lavar a louça. Não tem nada de doutor aqui, não. Olha aqui. Nessa para pagar, mãe. A gente vai gastar aqui, eu acho que é por isso que a senhora não está querendo que eu lave aqui. Que ele está gastando muita água. Muito, É a minha falta de prática, né? Candidato, vamos deixar esse negócio de lavar a louça lá, porque senão o senhor vai gastar pouca água que a Dona Raimunda tem. Tá boa? Tá boa. A senhora guarda essa aqui com recordação. Eu vou guardar com recordação. Você nunca mais vai ser usada, viu? Dona Raimunda, obrigado, viu? Deixa eu só aqui na minha toalhinha. Obrigado. Esse é o seu Antônio, tem 65 anos, é morador da Rua Q e todo dia tem que fazer isso para pegar água. Seu Antônio, mais um dia que água na torneira não tem. Negativo. E nesse calorão, como é que faz na hora de tomar banho, de botar água para fazer comida? A situação é muito complicada porque tem uma esposa
que sofre de AVC, ela precisa tomar no mínimo 3 banhos por dia. E eu não tenho condições de estar carregando água porque já tenho 65 anos. A gente vai convidar o candidato para ir com a gente pegar essa água. É muito longe daqui? É uma base de uns 300 metros aqui. Vamos lá. O senhor vai acompanhar o senhor Antônio? Vamos lá. Mas peço que o senhor leve 2 baldes para a gente carregar, trazer essa água e vamos caminhar até lá. Porque... Onde é que é, senhor Antônio? Na terceira Dá quantos rua. quilômetros aqui para lá? Dá uns 400 metros. 400? Precisaria de pelo menos uns 7 baldes desses, que são 140 litros por dia por pessoa, o senhor sabia? No caminho, cruzamos com o Márcio, que voltava para casa com um garrafão de água. Bebeu para o quê? É para tomar, porque aqui tá difícil, né? Você vê, as imagens falam por si só. Complicado, esse problema no Armando Mendes já se estende há quase 30 anos e ninguém resolve. Entra poder, sai poder e ninguém faz nada por nós. A população clama por água. Né? Deixa eu não segurar não, que você ainda tem uma ladeira para subir. Quando o senhor falou que buscar maneiras judiciais para fazer a concessionária colocar água, hoje ela disse que ela abastece 98% das casas em Manaus. E a gente não consegue obter esses dados da agência reguladora, que deveria fiscalizar, que é a Arsan. Exatamente, e a prefeitura ela tem que ser severa nesse ponto também, de ver quem é que faz parte da Arsan hoje. Porque o ser humano, ele é passível de corrupção. Se a Arsan, que é a agência reguladora, tiver nos seus componentes pessoas que estão ligadas ao governo e à prefeitura, com certeza eles vão fazer vistas grossas para isso. Eu acho que precisa ser revisto também a questão da Arsan. Senhor Antônio, essa água que o senhor vai buscar é água de beber ou é água para tomar banho? De beber, né? E a água de lavar roupa, essas coisas? Essa que o vizinho está quebrando o galho para nós lá. Chegamos no poço. Esse é um dos que foram construídos emergencialmente pela prefeitura e o governo do estado em meados de 2007. Até hoje, é o que salva os moradores dessa área do Armando Mendes. Mas eles acham que resolveram o problema de uma forma paliativa, né? E o grande problema é que hoje a gente já deveria estar discutindo, Márcio, a questão da qualidade da água. Se essa água aí tem cloro, se essa água tem os sais minerais, se ela é potável, se ela pode ser bebida. Não, a gente está discutindo a quantidade da água que chega. O senhor mora no Armando Mendes há quantos anos? 20 anos. Então o senhor tem pelo menos 4 prefeitos aí que passaram. E todos prometeram. E essa água resolveu? Alguma vez chegou? Nunca resolveu. Quando dá uma base de uma semana, você pode ficar na certeza que na próxima vai faltar. Essa é a realidade. O que precisa é ter sangue novo. Precisa ter vontade de estar nas ruas junto com o seu Antônio, com a dona Maria, resolvendo o problema. Caso seja eleito, pelo tom que o senhor está dizendo, o senhor está disposto a deixar o gabinete e vir visitar Quem conhece o meu passado, Márcio, sabe que desde a época que eu era jornalista, eu já carreguei carrinhos aqui, isso sentido na pele aqui, eu já fiz centenas de vezes com a população do João Paulo, do Jorge Teixeira, aqui do Armando Mendes, do Tancredo Neves, que nunca teve água, e a gente sempre fez isso. E é por isso que o povo tem um carinho que tem por mim, porque eles sabem que a gente sempre sentiu na pele esse sofrimento por falta d'água. Antes de deixarmos o local, o seu Raimundo, que informalmente administra o poço, veio nos expor os problemas que tem enfrentado. O senhor que administra? É eu que sou. Mas o senhor recebe alguma coisa? Nunca recebi nada. Só a porrinhação? Só por a água mesmo e a porrinhação. E quando quebra a bomba? Aí a gente dá um jeitinho, dá uma coisa, dá outra. Outra coisa que é errado, se isso aqui é um poço que é mantido pela concessionária, a manutenção é dela. Manutenção é Mas dela. não me deram nada disso aqui. Eu já chamei para vir tirar. E essa prestação de serviço dele deveria ser remunerada, não tenha dúvida. Nunca me deram ninguém nada, nunca me deram nada. Tá tudo errado, precisa ter dor na cidade. Cansou? Rapaz, é pesado. É pesado, são 40 litros, né? São 40 quilos, quase um saco de cimento. Na subida. Eu estou pensando em botar na cabeça, o cabeção. Vai dar problema. Vamos lá. Vamos lá. É uma vez só, hein? Uma vez, Pelo menos uma, né? Até o momento que as pessoas estão desacreditadas totalmente de política, de político. Está todo mundo no mesmo balaio, no mesmo saco. As pessoas não conseguem avaliar quem tem culpa na história e não tem como ter paciência, né? Só que é o seguinte, em janeiro vai estar tomando posse um novo prefeito. Eles votando ou não votando. E a gente não pode perder a oportunidade de mudar essa situação. Chegamos à casa do seu Antônio e a peregrinação da água chega ao fim.
Se Deus me abençoar e me der a oportunidade de governar esse município, tenha certeza absoluta, o senhor não vai se decepcionar. A gente vai estar do lado das pessoas. Eu fui vereador. Vereador legisla, fiscaliza, não manda em praticamente nada. É um belo cargo, mas não manda. Deputado federal, eu fui deputado federal e trouxe a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais de 50 anos. Como vice-governador, é como se fosse um reserva no banco. Eu quero entrar em campo, Tá cansado. Ah, mas é bom demais estar cansado, é isso. As pessoas precisam estar cansadas. Te agradece. Obrigado, Márcio. Obrigado, viu? Obrigado, senhor Antônio, mais uma vez. Meu querido. Tudo de bom, viu? Deus te abençoe. Você Deus abençoe. Beijo. Tchau. Vamos esperar que seja resolvido. Tá bom, meu queridão. Antônio, obrigado, viu? Obrigado, vá com Deus, fique com Deus. Tchau, gente. Deus te abençoe. De frente aí com uma dura realidade, né? E o A Crítica na TV iniciou nesta terça-feira a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Por meio de sorteio, ficou definido que o primeiro convidado seria José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver. O candidato chegou mais cedo para conhecer um pouco da estrutura da cidade das comunicações. No estúdio do jornal A Crítica na TV, José Ricardo teve 20 minutos para responder a perguntas da apresentadora Amanda Couto e também de eleitores. Aqui é uma oportunidade mais direta, né, de você estar expondo e detalhando questões fundamentais do programa de governo. Entre os assuntos abordados ao longo da entrevista, o candidato falou sobre o orçamento público, projetos de habitação, mobilidade urbana e também como pretende implantar o passe livre, um dos pontos mais falados por ele na campanha. Nós vamos iniciar 10, 15, talvez chegar a 30% do universo de estudantes e precisaria em torno de 24 milhões de reais por ano. Esses são os estudos em função do volume de meia passagem que hoje é vendido. A série de entrevistas do A Crítica na TV é exibida sempre a partir das 6h30 da noite. O convidado do jornal da edição de hoje será Issa Abraão. A gente continua então falando de eleições. O Tribunal Regional Eleitoral e o Instituto Federal de Educação do Amazonas divulgaram ontem mais uma lista de convocação com os nomes dos técnicos que vão atuar aí no pleito desse ano, no dia 2 de outubro. Quem traz para a gente detalhes desse serviço é a Tamires Clé, com quem eu converso agora ao vivo. Não é isso, Tamires? Bom dia. Quantas pessoas estão sendo chamadas e até quando devem se apresentar aí no TRE, hein? Bom dia, Daniela. Bom dia a você que assiste aqui o Manhã no Ar, na TV A Crítica. Olha, Dani, são quase 49 selecionados para preencher as quase 550 vagas que foram ofertadas de técnicos de transmissão. São aquelas pessoas que vão ajudar o TRE a divulgar o resultado das eleições lá no dia 2 de outubro. Olha, quem for selecionado, estiver entre as posições 601 e 650, tem que ir lá no prédio da FAEP, do IFAM, na Avenida 7 de Setembro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Não esquece, tem que levar todos os documentos que foram já exigidos no edital. Então fica ligado se você está aí, se você participou dessa seleção, porque você pode ser um desses convocados. Esses técnicos, eles vão ganhar R$1.000, além dos benefícios, para contribuir aí nas eleições desse ano. Dani. Obrigada, Tamires Clé, pelas informações, então. Né? A gente sabe que a gente precisa do serviço dessas pessoas para que saia tudo direitinho. A gente não quer que tenha voto aí manual de jeito nenhum. A gente sabe que o Brasil tem um dos recursos tecnológicos de ponta, né, no mundo em termos de eleição e principalmente de apuração. Então a gente espera realmente que saia tudo certinho no dia 2 de outubro. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com muito mais informações para você, inclusive sobre o desfile militar que começa logo mais e também o Grito dos Excluídos que a Arquidiocese de Manaus realiza hoje. A gente volta já já.